Essa parede é muito feia atrás, né? Tem uns livros, pelo menos. Olá, boa tarde. Eu estou falando do canal Abrazel RJ. Meu nome é Vera Peixoto, executiva de Relacionamentos e Projetos, e hoje nós vamos tratar o assunto de trabalho intermitente. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a presença dos nossos participantes. Eu tenho aqui conosco a advogada trabalhista Carolina Tupinambá, onde eu agradeço a sua presença, ao senhor Gledson dos Santos, que é empresário, contador da empresa CF Contabilidade, e a especialista de gestão humana, que é a Alexandra Valente. Esses são os nossos parceiros mantenedores que vão colaborar com esse trabalho, ao qual nos orgulha muito de termos sempre eles por perto, usando a competência das suas empresas junto aos nossos associados. E uma convidada muito especial para a gente, que é a doutora Luísa Regina, ela é advogada trabalhista e faz um papel muito bacana de colaboração junto ao portal Rede Abrazel. Então, esse assunto tem sido tocado no portal Abrazel, com a contribuição desse trabalho da doutora Luísa, que ela vai falar um pouquinho para a gente um pouquinho mais tarde. Bom, feitas as apresentações, eu gostaria, então, de começar, para a gente poder ter um tempo bem trabalhadinho, com a senhora doutora Carolina, dizendo para a gente, então, o que vem a ser trabalho intermitente, porque nós temos aí uma tendência, provavelmente, para um mercado de poucas oportunidades, né, de mão de obra reduzida hoje, por conta da pandemia. Só para ter uma informação, hoje nós temos 1,5 milhão de empregos perdidos no país, né, por conta da pandemia. Talvez nós tivéssemos uma situação até diferenciada no estado do Rio de Janeiro, por conta de crise financeira do estado, enfim. Mas hoje nós estamos nesse entorno desse 1 milhão de pessoas buscando postos de trabalho e que provavelmente não vamos conseguir, a médio prazo, recolocá-los no mercado de trabalho, né? Então, eu gostaria, doutora Carolina, que a senhora dissesse para a gente o que vem a ser trabalho intermitente, lembrando que essa é uma luta da Abrazel há quase 10 anos, né? Nós até temos um material aqui que continua tão atual quanto, porque foi uma luta da Abrazel Nacional, enfim, das nossas lideranças, e que desde então, desde 2017, com a regulamentação desta lei dentro da reforma trabalhista, a missão tem sido fortalecer realmente o entendimento dos empresários sobre esse modelo de contrato, que para a gente é muito importante, esse entendimento, e, na verdade, é a proposta desse trabalho. Seja bem-vinda, doutora Carolina. Responda para a gente, então, o que vem a ser trabalho intermitente e como é essa questão mesmo de cunho trabalhista em relação ao empregador e ao empregado. Bom, muito obrigada, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria realmente de agradecer e de compartilhar a minha alegria de estar participando pela primeira vez, né, de um evento da Abrazel, uma parceria recente que a gente conquistou aqui no escritório, que estamos muito felizes em poder ajudar, em colaborar num dia a dia dinâmico de relações de trabalho, né, como costuma ser dentro da atividade do setor de restaurante, de atendimento ao público direto. Me parece que o tema de hoje... e também cumprimento, né, os meus colegas, os parceiros da Abrazel, também pela honra de integrar esse time de pessoas dinâmicas, inteligentes, animadas para discutir, principalmente o tema de hoje, que é um tema que parece, né, vir em muito boa hora, porque é uma modalidade contratual que ela pode trazer um cenário, né, de segurança maior e na retomada econômica que todos nós esperamos a partir dessa forte crise, né, desencadeada pela pandemia de 2020. Então, esse contrato, apesar de estar previsto lá desde 11 de novembro de 2017, na CLT, nós temos hoje realmente um momento muito especial
para que os empresários possam se valer desse modelo. Que modelo é esse? Na verdade, a gente está falando de um modelo de trabalho subordinado, né, igualmente subordinado, ou seja, nós temos a carteira do empregado devidamente assinada, mais um compromisso de remuneração mais flexível, mais suave, na medida em que ele se vincula à quantidade de vezes em que o empregador, de fato, vai precisar desse acréscimo de mão de obra. Então, esse contrato intermitente é um contrato de trabalho em que a prestação de serviço se dá com subordinação, mas ela não é contínua. A gente pode contar aí com uma alternância de períodos de prestação de serviço e inatividade. Por conta dessa alternância, nós podemos construir um modelo, né, aderente, um modelo adequado de remuneração, de acordo com a capacidade econômica de cada empreendimento. Então, me parece que é nessa peculiaridade que esse contrato se apresenta de forma bem especialmente interessante no momento em que nós vivemos. Eu costumo dizer assim que acabou a época do bico, né? Por fazer um bico, né? E que bom, porque ao terminar também essa cultura, você resguardou o empregador e o empregado, né? Baseado, calcado em uma lei que os protege, né? Que lhes respaldam. Então, acho que a gente precisa caminhar nesse trilho correto das coisas, né? Enfim, maduro, né, de ser realmente empresário e também, obviamente, ser um empregado, né? Porque é um modelo técnico e profissional, né, Vera? Não é aquele bico que colocava o empresário naquela posição, né, do medo da fiscalização, do medo de uma ação trabalhista, porque, na verdade, você tem uma situação absolutamente regular e, do ponto de vista prático, absolutamente flexível. Exatamente. Eu queria até, se a senhora puder, doutora, falar um pouco mais sobre o que consta, de fato, assim, num contrato de trabalho intermitente, né, para esse empregado, o que reza ele tem, obviamente, a gente sabe, mas é importante esclarecer, ele tem todos os direitos, né, previstos em lei, 13º, FGTS, e eu queria só que a senhora colocasse de uma maneira mais, obviamente, clara dentro do conceito jurídico, para que a gente possa também entender o que entra nesse conceito todo. Não, perfeito. Então, na verdade, a gente está falando realmente de um contrato de emprego, de um vínculo empregatício reconhecido em CTPS. Tá? A esse empregado vai ser garantido proporcionalmente ao tempo de prestação de serviço todos os principais direitos trabalhistas. A grande questão do contrato intermitente é a dinâmica, né, da sua funcionalidade, ou seja, como é que vai funcionar essa convocação do empregado, né? Quanto tempo que o empregado tem para responder essa convocação e quais são as consequências jurídicas disso. Então, como é que funciona? Esse trabalho intermitente, ele tem por característica principal, do ponto de vista do empregado, prestador de serviço, a imprevisibilidade. Porque ele vai ficar ali, ele tem a carteira dele assinada, ele vai para casa. Quando o empregador sentir a necessidade do acréscimo de mão de obra, ele vai fazer a convocação. A convocação, meus amigos, é uma questão muito simples, ela pode ser feita pelo WhatsApp, ela pode ser feita por e-mail, por telefone, muito simples, é bom que seja formalizada para a segurança do empresário. Bom, a partir dessa convocação, né, que o empregador vai fazer por vias múltiplas de comunicação, o empregado vai ser informado nessa convocação para quando que ele teria que se apresentar, qual jornada que ele teria que cumprir. Então, nós teremos, por exemplo, o empregado que vai dizer, olha, queremos essa prestação de serviço todo sábado do mês agora de outubro, todos os sábados de 8 às 8. Bom, vai constar na convocação. O trabalhador, ele então terá um dia útil, apenas um dia útil, para responder a esse chamado. Se ele não responder, não se manifestar, haverá uma presunção de recusa desse chamado. Bom, se ele responder, por sua vez, vamos dizer, a gente falou assim, puxa, são todos os sábados do mês de outubro. Ele aparece no primeiro sábado, no outro sábado não dá mais as caras. O que vai acontecer? Esse contrato, ele prevê a incidência de uma multa
de uma multa pelo descumprimento sem justo motivo, tanto devida pelo empregador, de chamar o empregado aparece e ele não oferece trabalho, quanto daquele empregado que eventualmente não cumpra com o compromisso assumido perante o empregador. Essa multa equivale a 50% da remuneração que seria devida, né, pelo dia de trabalho faltado, pelo período de trabalho inadimplido, digamos assim, por qualquer uma das partes. Então, essa dinâmica é um grande diferencial, né, e até todos esses gatilhos para conferir ainda mais segurança a esse tipo de relação. E quando o empregado vier, digamos, correu tudo bem, ele compareceu na data comprometida, ele prestou o serviço regularmente. Vai ser devido à remuneração, né, logicamente proporcional à jornada desempenhada. Nós teremos o pagamento de férias proporcionais, do repouso semanal remunerado proporcional, de todos os adicionais legais que eventualmente sejam garantidos numa convenção coletiva, digamos assim, ou por conta de uma condição de saúde, segurança do trabalho, insalubridade, periculosidade, né? 13º proporcional, e também haverá o recolhimento do FGTS e de contribuição INSS. Tudo, né, num modelo proporcional, tal qual ocorreria com o pagamento de um horista, digamos assim, em termos de cálculo de volume de trabalho por volume de remuneração. Né, a partir do recebimento dessa remuneração, esse recebimento episódico, o empregado vai assinar um recibo de pagamento e você vai ter, então, quitações periódicas do contrato ao longo dos chamados que forem se efetivando e se concretizando. Né? Esse trabalhador intermitente ele não tem nenhum compromisso de exclusividade com o tomador de serviços. Ele poderá ser trabalhador intermitente em outros locais de prestação de serviço, digamos assim. Agora, é importante também que o empresário desenvolva no seu contrato um modelo que entenda mais pertinente ao seu modelo de negócio, né? Se você prefere essas convocações serem semanais, serem mensais, com agendamento, que tipo de tolerância que haverá para eventual perdão de multa se quiser construir também enfim, são inúmeras as ferramentas e os modelos. Esse modelo que eu apresento é o modelo rasteiro que está previsto na CLT. Agora, nada impede do empresário realmente trazer para a sua realidade um formato ainda que lhe pareça mais interessante, né? E que auxilie a dinâmica do negócio. E aí, para isso, o advogado, o jurídico interno vai trazer todas as variações possíveis e adequadas que venham ao caso. Ok. Na verdade, assim, a diferença do horista, né, que já é uma prática também antiga, para o trabalho intermitente, é que me parece que o horista ele já tem uma prévia de agendamento de quando trabalhar. Né? Ele não precisa ser diário, enfim, nem semanal, mas ele já tem uma prévia de quando vai trabalhar. O intermitente não, né? Ele se torna, na verdade, uma posição facultativa, no caso de dias, né? De não obedecer horários e datas, né? De acordo realmente com a necessidade do empresário, o que eu entendo que nesse momento agora, vamos supor, nós vamos entrar numa alta temporada, na verdade, muito diferente da que nós estamos habituados, né? Com um Réveillon com 2 milhões, um Carnaval com não sei quantos milhões, enfim, mudou todo o cenário, mas, de qualquer maneira, eu acho que é muito interessante o empresário estar preparado para esse conceito, né? Para essa aquisição de um trabalho, de um empregado com um trabalho intermitente, para justamente, dentro de um cenário que ainda vamos viver, possa ser mais pertinente, né? E do que ele contratar, arriscando que vai ter movimento, enfim, e de repente isso não acontece, né, doutora? Não, com certeza. E assim, a questão da diferença do horista, o horista é um modelo de remuneração, basicamente. Ele não é um modelo assim de dinâmica contratual. Tanto é que a ele é garantido um salário mínimo, é garantido um volume X de horas mensais. O intermitente não. O intermitente, ele realmente pode ficar, inclusive, alguns
meses sem prestar nenhum serviço e, portanto, sem receber qualquer remuneração. Então, realmente um modelo de perfil contratual absolutamente inédito na nossa legislação, tá? E muito sedutor para o momento que a gente está vivendo. Ele tem sido, inclusive, um modelo lastreado aí por todos os países do mundo em recuperação econômica também, cada um adotando. A gente tem há um pouquinho, meses depois do intermitente no Brasil, surge o trabalhador ágil na Itália, a gente tem o trabalhador 0 hora nos Estados Unidos, a gente tem muitos outros países também com a adoção de regime de modelo de contrato subordinado, realmente é subordinado, é o modelo da CLT que a gente conhece, mas com toda a flexibilidade de hora e de remuneração. Bacana. Colocar um adendo. Eu vou chegar a você agora, Gledson, porque você vai tocar realmente na parte que preocupa, né, o empresário, né? Quanto custa, como ele trabalha, se é viável a nível tributário ter uma mão de obra nesse conceito. O que você pode falar para a gente dentro da sua vertente de contabilidade? Perfeito. Até pegando o gancho que você colocou, né, Vera? Acho que o momento ele é primor ou quase que único para que, de fato, a gente consiga implementar, né, essa forma de contratação nas empresas, nos bares, nos restaurantes. Né? Qual que foi, quando saiu, né, as diretrizes do contrato intermitente, a expectativa era que houvesse um volume muito grande, né, uma certa transição na forma de contratação, e isso não aconteceu. E quando a gente tenta resgatar, a gente fazer uma avaliação da causa raiz do fato de não ter acontecido, é que o maior empecilho é que você não consegue fazer a transferência, né, de profissional. Você tem um contrato de trabalho estabelecido, você não transfere ele para o intermitente. Então, existia esse gargalo de fazer essa substituição. E agora, com essa redução, né, com essa quantidade de desligamentos que tiveram que acontecer, as empresas muito enxutas, né, ou abaixo ainda no nível normal do ideal, né, e vai haver agora uma necessidade de recontratação. Então, o que foi uma causa raiz no passado para que não houvesse contratações nesse regime, nesse formato, agora, a gente está numa janela, né, de recolocação, de normalização do quadro, onde, sim, o empresário ele não só pode, mas tem que considerar essas colocações. Né? Então, o que dentro do cenário financeiro, vamos colocar, né, o que isso muda para o empregador? Ele consegue reduzir, né, o custo fixo dele, porque se no passado ele tinha 10 colaboradores e ele conseguia, né, ver que existia uma ociosidade na operação por uma questão de burocrática, vamos colocar dessa forma, hoje ele consegue fazer essa complementação de quadro pelo intermitente e melhorar, né, a performance, a operação dele. E diante de um cenário, diante de um setor onde a mão de obra ela é bastante representativa, né, quando a gente olha as despesas, quando a gente olha o custo da operação. Então, e isso se casa perfeitamente com o que se precisa e o que se espera hoje das empresas. Né? Não se permite mais ineficiências, não se permite mais que a gente tenha gargalos que antes existia e aceitávamos. Né? Não era prioridade fazer esse tipo de correção, e hoje, sim, é mais do que prioridade. Né? Isso não só Brasil, né? Isso a gente fala aí, a doutora falou perfeitamente, é uma tendência não só aqui no Brasil, mas global. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar e essa é a janela, né? Eu gostaria de enfatizar isso, um momento crítico para que seja implementado dentro das empresas dos associados. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gledson. Você até tocou nesse assunto. Quer dizer, hoje, se eu tivesse uma equipe, digamos, de 20 funcionários e, obviamente, quisesse tender ao trabalho intermitente, nada me impede que eu termine
esse contrato, que eu encerre esse contrato, digamos assim, existente, né? No caso, esse contrato por tempo determinado, obviamente ajustando todas as contas, vamos dizer assim, né? Pagando tudo que tem que ser pago, mas eu posso depois ter esse público para que eu absorva mesmo essa mão de obra que estava comigo ali com um contrato intermitente? Algo impede? Tem que ter algum prazo, alguma coisa assim? Boa pergunta. Assim, no geral, não é. Você demitiu, né? Alguém tem um contrato de trabalho terminado e agora você vai recontratá-lo, né, como intermitente. Seria essa a dúvida, né? Não existe uma recomendação para isso, né? Muito antes pelo contrário, assim, mas que diante, né? E aí a lei ela não é uma ciência exata, né? Acho que a gente tem aí, a doutora pode até complementar e colocar um parecer mais jurídico sobre isso. Diante da situação de calamidade que a gente viu, né? Se você pretende recontratar pessoas que prestavam serviço para você, eu acho que caberia, sim, uma avaliação e considerar, né, o contrato de trabalho intermitente diante da situação peculiar, né, que vivemos, né? Mas em condições normais, você demitir alguém num regime de contrato, vamos dizer, normal, e para contratá-lo como intermitente, isso não seria aplicável. Certo. Eu estou com uma pergunta aqui, onde diz assim, o piso das categorias interfere no valor a ser pago ao trabalhador intermitente? Deve ser... Oi? Não, o piso, ele é a condição, você não pode desrespeitar o piso, tá? Ele é fator, ele tem que ser respeitado. Certo, ok. Deixa eu conversar agora com a Alexandra. Alexandra, eu queria saber de você, assim, qual é o perfil desse público, qual é o perfil desse novo empregado, né? Se há preocupação na qualificação, enfim, como é para uma gestão humana hoje ter, digamos assim, esse corpo de empregados, né, à disposição do mercado? Como é que você vê essa perspectiva de mão de obra? Olá, Vera. Primeiramente, queria agradecer o convite. Estou adorando estar aqui hoje. É muito bom poder ter essa troca, saber que tem tanta gente assistindo e é um assunto que realmente está muito em pauta, ainda existem muitas dúvidas. Então, acho ótimo esse nosso encontro hoje. Na verdade, esse colaborador, né, que aceita um trabalho intermitente, muitas vezes ele trabalha em vários lugares, né? O intermitente, ele pode ter contrato com várias empresas, porque ele trabalha ali por convocação. Então, às vezes, ele acaba que trabalha em mais de um local e tem uma remuneração ali que é satisfatória para ele, né? Então, a gente percebe que o intermitente, o trabalhador intermitente, ele tem essa característica, né? Ele é um trabalhador, ele é um perfil que ele não quer trabalhar em um só lugar, porque às vezes trabalhando em vários locais, ele tem uma remuneração mais satisfatória do que se ele trabalhasse em um único local. Então, ele tem vários contratos. O importante é dizer que a gestão desses colaboradores é essencial para esse trabalho dar certo, porque realmente o tempo de convocação, como a gente tem 3 dias antes da convocação, até 3 dias, os 3 dias ali já é o prazo máximo. Então, o ideal é você poder fazer essa convocação com um pouquinho de antecedência, né, para caso aquele colaborador, no período de 24 horas, recusou ou não teve resposta, você ter outras oportunidades, outras possibilidades, né? Então, eu acho que o trabalhador mesmo, ele já está preparado, o trabalhador que aceita trabalhar de intermitente, ele já tem essa característica de trabalhar em muitos locais, sabe? E eu acho que o importante é a gestão, o vínculo que o empregador vai ter com esse colaborador. Tudo vai do contrato. A doutora falou muito bem, porque tudo vai do que foi acordado no início, tudo vai do que está em contrato. É bom o canal de convocação está já determinado, porque às vezes o trabalhador fala assim,
mas eu achei que fosse chegar pelo WhatsApp e chegou por e-mail. Eu não vi. Eu achei que fosse... Então, é sempre bom a gente ter tudo bem acordado, e se tiver tudo bem acordado, bem esquematizado, essa relação vai ser uma relação saudável. É importante a gente falar sobre os parâmetros, tudo vai do acordo que foi firmado no início, mas é possível, sim. Eu ainda vejo muito receio dos empresários, mas eu acho que um pouco por falta de informação e de conhecimento, de aderir a esse trabalho intermitente, que para eles, nesse momento, é realmente muito importante, nesse momento de retomada. Uhum. A senhora, você, né? Você acredita, Alexandra, que o fato dele ser uma mão de obra, né? Digamos assim, de acordo com a necessidade do empregador, como fica a qualificação? Você acha que ela será muito mais requisitada ou ela será muito mais ignorada? Seria um momento de hoje a gente tentar, obviamente, agregar, né, valor a essa mão de obra, que mesmo que passageira, ela possa desenvolver, porque como ela não está ali no dia a dia, né, da empresa, para perceber talvez o perfil, a conduta de atendimento, a minha preocupação até ela vai muito de encontro a isso, né? Quer dizer, eu convido alguém, eu chamo alguém, convoco alguém para estar dentro da minha empresa um sábado e um domingo, um exemplo, né? Mas ele não conhece os hábitos como eu quero dentro da minha casa, né? Essa tendência, né? Enfim, essa modalidade de trabalho intermitente, ele vai prejudicar, ele vai agregar, o empresário também vai ficar muito mais focado, talvez, em exigir isso, né, ao contratar, enfim, a requisitar uma mão de obra dessa? Sim, é bom você falar sobre isso, né? Isso é algo que a gente conversa muito quando a gente está em contato com empresas, principalmente do segmento, é a questão da qualificação. Na verdade, o processo seletivo de um intermitente é como qualquer outro. A diferença é que provavelmente eu vou encaminhar ali para o meu cliente, ou o cliente fazendo isso internamente, ele vai escolher mais funcionários para ele ter ali a opção, né, da convocação, mas é importante a gente falar sobre a qualificação, porque o processo seletivo do intermitente é que nem todos os outros. É importante, sim, a qualificação. É possível, sim, a gente encontrar um colaborador que queira trabalhar de intermitente, né, e que atenda todos os requisitos da função que você precisa ocupar naquele momento. Então, assim, tudo vai do processo seletivo desse colaborador, né? Mas é importante a gente falar da qualificação, porque não é a questão, não é o formato de trabalho, se ele é integral ou se ele é intermitente. A questão é o processo de contratação, de atração desses candidatos e como você faz esse processo seletivo, né? Muitas vezes a gente tem trabalhadores, empresas que têm colaboradores que não são intermitentes e que percebem que a mão de obra dele não é tão qualificada quanto ele gostaria, né? Então, eu costumo dizer que o processo de recrutamento e seleção é muito importante para que você possa encontrar um colaborador que tenha compatibilidade com a função, com a cultura da empresa, com a forma da empresa trabalhar, isso seja intermitente ou seja colaborador integral, né? E depois, quando ele chega até o intermitente, na primeira vez que ele chega, né, para prestar serviço para aquela empresa, é importante que tenha alguém ali responsável que vai mostrar para ele, né, o processo de integração. Eu vou integrar aquele colaborador ao corpo da empresa. Então, eu vou mostrar para ele onde é que fica tudo, quem são os responsáveis, como eu gosto que seja o atendimento dos meus clientes. Então, isso é um processo que independe se é intermitente, se é integral. Isso vai da empresa. Então, a empresa tem que ter essa preocupação em mostrar todas as vezes que ele for prestar serviço naquela empresa, ele já sabe como ela funciona, né? Por mais que tenha períodos de inatividade dentro do trabalho intermitente, ele, de uma vez estando lá e tendo essa integração, quanto mais ele for prestar serviço,
mais à vontade ele vai ficar dentro daquele ambiente. Então, o processo de seleção, o processo de integração é tão importante quanto de um colaborador integral para que o empregador tenha sucesso naquele colaborador que ele está contratando, né? Isso é bem importante a gente falar, porque é algo que a gente nota que o segmento ainda, a gente percebe que isso ainda não é muito trabalhado, né? Esse olhar diferenciado para a contratação, né? Isso é bem importante. Só pegando o gancho da Alexandra, que a gente, uma causa raiz, a gente já que é você não poder fazer essa transferência, né? Já foi reduzida ou praticamente eliminada, porque... Estou ouvindo um pouquinho embaixo, Cledson. Vai existir uma demanda de contratação agora, né? Agora, um segundo ponto aí que precisa ser considerado é justamente como esse empresário ele vai conseguir manter esse time engajado, né? Então, além desse trabalho de recrutamento e seleção que tem que ser cirúrgico, cuidadoso, trazer o perfil correto, né? É como você mantém esta pessoa que é contratada de forma no regime intermitente, mantém ela entrosada com o time. Acho que esse daqui para frente vai ser o grande desafio. Bacana. Para quem está chegando agora, nós estamos aqui no canal da Brasel Rio de Janeiro. Eu estou na presença dos nossos parceiros mantenedores, que são empresas que, digamos, vêm para a Brasel, procuram a entidade, né, como uma forma de desenvolver e, obviamente, divulgar as suas empresas, onde eles encontram valor, né, na necessidade dos nossos associados, do trabalho ao qual a gente desenvolve junto com o empresário do setor de alimentação fora do lar. E nós temos uma convidada aqui também, que é a doutora Luísa, e eu vou perguntar para a senhora, doutora Luísa, como colaboradora do portal Abrazel, o que a senhora tem visto mais lá? Quais são as demandas, quais são as necessidades, qual é a grande dúvida do empresário, né, a optar por ter um colaborador no regime de trabalho intermitente? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, Vera, que foi feito por você. Agradecer as meninas da Brasel Nacional também, a Paula, a Grazi, a Manu, que sempre dão um suporte. Então, a Rede Abrazel é um ambiente, como se fosse uma rede social específica para esse setor, né? Ela foi desenvolvida para trabalhar esses assuntos. Tem diversas comunidades, por exemplo, a questão de RH, de direito do trabalho, né? Tributária, só do retorno específico, e que vão trabalhando aqueles assuntos. Agora, também eles estão com uma novidade, a questão do mercado, que é como se fosse uma OLX, vamos dizer assim, né? Só para os próprios empresários trocarem, né? Porque está um momento que agora está recessivo, então é interessante isso para eles estarem trocando bens entre eles. E lá é uma oportunidade que é muito dinâmica. Então, assim, eu entrei como especialista a convite das meninas e para falar um pouco sobre o direito do trabalho, né? Que é a minha especialidade. E a gente assim, que o dinamismo, né? É porque na prática que acontecem as novidades, que surgem as dúvidas. Muitos têm medo, o que eu vejo assim, muitos empresários têm medo de fazer por não conhecer, né? E na verdade é um contrato de trabalho, como a doutora Carolina falou bem, né? Formal, tem que ser escrito, tem os requisitos legais para ser efetivado, né? Então, assim, se for feito de uma forma correta, vai ser muito bem recebido e nesse momento de retomada vai ser um dos melhores caminhos, assim como já falado pelos palestrantes anteriores. Agora, tem muitos também empresários que eles viram a novidade e esquecem de perguntar, de procurar, então vão fazendo. E às vezes acaba isso sendo um problema para gerar um passivo para eles depois, porque, por exemplo, esse trabalho, a principal característica, como a doutora Carolina já abordou, é a questão da imprevisibilidade. Né? Ele é interrompido, o trabalhador ele é chamado por um determinado período e oscila com um período de inatividade. Se aquele trabalhador, por exemplo, aquele empregado vai e chama ele frequentemente, isso pode, na justiça, vir a descaracterizar. Né? Então, lá no portal da Brasel, é uma oportunidade que é bem dinâmica, que é onde que os empresários trocam dúvidas, fazem perguntas, a gente responde, a gente grava vídeo respondendo, para tentar alcançar, né? Tentar abranger, né? Que eles fiquem mais tranquilos de proceder. Mas sempre tem que ter a questão do jurídico, do RH e da contabilidade junto, porque é uma coisa complexa, né? Não pode ser feita assim
sem muitas cautelas, porque senão pode gerar um passivo trabalhista para aquele empresário. E nesse momento é o que ninguém quer, né? É verdade, é verdade. Doutora Carolina, a senhora pode me responder se existe alguma restrição de tempo para a contratação? Não, eu olhei aqui também as perguntas no chat, né? Eventualmente convocar um empregado por um mês inteiro ou por um determinado período e depois não chamar mais, não tem nenhum problema, porque como na praxe esse contrato vem sendo utilizado principalmente, né? Por comércio, que demandam uma atividade maior final de semana. Eu tenho visto também muito esse tipo de contrato, engraçado, Vera, em atividade hospitalar, enfermagem, principalmente nesse período de pandemia e tudo mais. Então, assim, acabou que, via de regra, quando o pessoal, a imprensa noticiou esse modelo chegando no Brasil e tudo da reforma trabalhista, a gente se vinculava, é um chamado, como se fosse um dia, uma vez na vida, outra na morte. Mas não, pode haver uma convocação por um mês inteiro de trabalho, pode. Agora, esse empregado, ele está também subordinado à jornada de trabalho prevista na Constituição. Então, ele tem a limitação de 8 horas dia, 44 semanal, né? Sob pena de haver necessidade de pagamento de horas extras quando excedido esse módulo previsto na Constituição. E aí, agora, ele trabalhar 8 horas todos os dias lá, todos os dias úteis, durante um mês, durante 2 meses, não tem problema nenhum. Né? Porque, em geral, quando o empresário se coloca diante dessas necessidades, via de regra, ele já vai estar partindo, né, para um contrato de trabalho indeterminado e tudo mais. Mas não deixa de ser uma experiência que pode ser positiva e agregadora, até como a doutora Alexandra vinha falando, né, de você conhecer melhor a sua mão de obra, né, de você ter esse período, digamos, experimental, de uma forma mais suave do que o próprio contrato de experiência. Então, pode ser uma medida interessante em termos de opção de prática de gestão trabalhista, né, de gestão de RH, mas não tem nenhum impedimento legal, não. Eu estou com uma pergunta aqui que chegou para a gente. Boa tarde. Os intermitentes deverão ser registrados como diarista, hourista ou mensalista? A gente até falou um pouquinho isso antes, né? Você tem na verdade, ele não registrado no registro da CTPS não precisa, não vai constar o modelo de remuneração, seorista, mensalista, não precisa haver essa designação na CTPS. Mas na contabilidade, ele poderá fazer a previsão no contrato, né? Como um ou como o outro. Se você achar que um modelo, né, que vai engajar melhor o seu negócio, uma contratação de intermitente por hora, tudo bem. Se, não, nós queremos fazer não tem problema nenhum. Então, a lei não restringe o modelo, pode haver remuneração no modelo horista, no modelo mensalista, não tem problema nenhum. A lei é omissa a respeito, e isso caberá uma previsão contratual. Por isso que é importante, justamente, tem muitas brechas, e não é nem brechas, não, omissões legais mesmo, que a lei não faz nenhuma referência, que vai de acordo com a previsão contratual. Por isso que é importante um contrato bem construído, para você aproveitar da melhor forma esse modelo no seu negócio, senão você acaba se prendendo, imaginando que tem que ser horista, e não tem nada a ver, né? E você se prende a um modelo que não vai ser razoável no seu dia a dia por uma ficção, uma lenda, né? Então é importante procurar realmente uma agência especializada, uma advocacia especializada para construir realmente, porque tem muito espaço na lei para você construir esse modelo de forma bastante aderente, bastante personalizada ao seu negócio. É isso que é um dos pontos também, eu acho que é mais um dos pontos positivos que apresenta. Ok, tem uma outra aqui, doutora Carolina, aproveitando até que você está falando sobre a questão da permanência, a frequência, né, da solicitação dessa mesma pessoa, ela descaracteriza o trabalho intermitente? Não. Eu chamo todo santo dia. Eu chamo uma vez a cada 2 meses, não descaracteriza. Não tem, a lei não traz esse mínimo nem esse máximo.
É sempre bom respeitar a convocação, né, doutora? É o período de convocação aí que é importante. Ah, o prazo sim, dos porque você tem 3 que... dias. Isso, você tem que chamar com 3 dias antes e o sujeito tem 1 dia útil para responder. Você tem 3 dias antes para dar convocação. Agora, fez 3 dias, né? Eu quero convocar para o mês que vem inteiro. Vou convocar hoje, tudo bem, eu não vou precisar na véspera de cada dia do mês que vem, né? Ir renovando isso de 3 em 3 dias. Não precisa isso. Ok. Gladson, chegou aqui uma pergunta para a gente também. A questão das horas extras, como é que é trabalhado a questão dessas horas que ultrapassam ali o acordado, o combinado, enfim? Não há diferença, tá? Se o trabalhador, nesse regime de contrato, vier a trabalhar acima das 8 horas previstas, as horas extras elas precisam ser pagas normalmente, né? E o critério de pagamento tem que ser conforme já colocado pela doutora Carolina no início, né? No final de cada chamada. Certo. E como é que se calcula esses 10% hoje, enfim, em cima do que ele tenha como ganho, digamos assim? 10% sobre, você diz com relação a gorjeta, a gorjeta, aí tem que seguir a regra, né? Acho que a gente tem que, não podemos também esquecer a convenção coletiva. Tá? Então, a gente tem que sempre olhar a convenção coletiva e ver o que está previsto lá. Vera, eu tenho um adendo para fazer. É importante falar que esse colaborador, se ele está exercendo uma mesma função que outros colaboradores em regime integral, esse valor que ele vai receber, ele não pode ser menor do que o salário mensal dos colaboradores de mesma função. Ele vai receber proporcional às horas trabalhadas, mas não pode ser menor do que os colaboradores de outra função. Eu acho que tudo de remuneração referente ao intermitente vai muito da proporcionalidade com relação às horas que foram trabalhadas, ou os dias que foram trabalhados, ou as semanas que foram trabalhadas, né? Mas sempre respeitando ali o salário da função. Então, se eu tenho um outro funcionário que já exerce a mesma função que aquele intermitente está chegando para exercer, a base de cálculo daquelas horas trabalhadas, dos dias, enfim, vai ser com base no salário daquele outro colaborador que exerce a mesma função. Ok. Estou me perguntando aqui, em caso de uma funcionária sob regime intermitente engravidar, como é colocado isso? Quem é que pode me responder? Doutora Carolina? Posso responder? Claro. Sim. Bom, vai ser garantida os mesmos direitos à grávida dentro de uma relação subordinada. Então, ela vai ter direito, né, a perpetuar o contrato dela de intermitente durante todo o período de estabilidade. Agora, é interessante que realmente a lei acaba que o próprio modelo do contrato ele não exige um chamado mínimo, né, Vera? Então, assim, a gente vai criar uma situação bastante peculiar, né? Até um pouco pitoresca, porque essa grávida ela estará com um contrato de trabalho vigente, mas não necessariamente sendo remunerada, né? Não há o que se fazer em relação a isso, porque se o empregador optar por não convocá-la, ela não será remunerada, mas ele também não poderá rescindir esse contrato. Mas o efeito prático dessa rescisão, né, se ele de fato não quiser convocá-la, é basicamente nenhum, né? Então, assim, a lei dá uma garantia sem muita viabilidade, de fato, de proporcionar uma garantia a essa grávida. Mas, enfim, são ossos do modelo, né? É verdade. Então, só complementando, Vera, poderia complementar. Claro, tem a questão do salário maternidade também, né, doutora Carolina? Uma discussão, porque teve uma previsão legal na MP 808 que depois caiu. Então, várias coisas que tinham um certo direcionamento, que a gente tinha como seguir um norte,
não estão mais vigentes. E antes, a interpretação é que quem pagaria o salário maternidade seria o próprio INSS. Caiu por terra o respaldo legal que a gente tem, mas a gente ainda tem que ver, por exemplo, que a própria trabalhadora pode ter vários contratos intermitentes, né? Então, uma questão para a gente discutir sobre isso, quem paga o salário maternidade, né? É uma questão, eu acho que a interpretação jurídica que pode vir a acontecer, porque agora a gente vai começar a ter as jurisprudências, né? Sobre o tema, porque ainda não tem previsão legal. Pode ser que prevaleça a questão do próprio INSS mesmo. Né? É a se pensar por enquanto, não tem respaldo legal. Entendi. E eu vou perguntar, então, aproveitar a questão do tempo, né? Vou usar um pouquinho a senhora, doutora Luísa, para me responder o seguinte: existe a possibilidade de conflito entre as contratações, ou seja, como é que se trabalha essa questão caso haja conflito de horário solicitado por diferentes empregadores? Bom, na verdade, esse modelo de contrato também tem a questão, um benefício, vamos supor, para o empregado, né? Ele não sofre nenhuma penalidade por não aceitar aquele chamado. Então, por exemplo, ele recebeu a convocação, que tem que ser por escrito, igual a doutora Carolina falou, no prazo de 3 dias. Ele tem 24 horas para responder. Se ele não responde, presume-se que ele recusou. A recusa não pode ser considerada como uma insubordinação. Entendeu? Então, ele mesmo vai ter que controlar os horários dele para ver, olha, esse horário eu não posso porque eu vou estar trabalhando para outra pessoa ou vou estar de férias, eu simplesmente não quero trabalhar, né? Ele pode escolher, né? Quando assume esse modelo de contrato com o empregado, ele não pode dar punição. Na prática, ele não pode dar punição. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Carla, diz assim: em caso de atividade insalubre, pago na proporção do trabalho prestado, ou seja, considerando o período? Sim. Sim. Ele tem direito, o trabalhador intermitente tem direito a todos os benefícios, né, que um trabalhador comum teria na relação. Inclusive o adicional de insalubridade, que também vai ser como as outras verbas pagas na proporção que aquele empregador prestou serviço. Ok. Doutora Luísa, se a senhora tivesse que dizer assim, bom, quero deixar uma mensagem para o empresário no sentido do trabalho intermitente, né? O que a senhora diria hoje para um empresário, provavelmente que já faça parte do mercado, que esteja chegando, né, que esteja aí contratando, né, a sua equipe ou tentando montá-la de uma forma mais flexível? O que a senhora diz de positivo para esse empresário? Qual é a visão que a senhora tem, digamos assim, de um futuro bem próximo, digamos, dentro das realidades que nós vivemos, né, para esse tipo de contratação, doutora Luísa? Bom, assim, eu tenho alguns clientes que estão nessa situação, né, e é um desafio enorme mesmo. Primeiro, a jornada de trabalho, combinar com feriados. Um restaurante é muito complexo, né, a gente ter sempre os trabalhadores. Então, antes da pandemia, isso já era difícil, agora a gente está com um desafio ainda maior, né? Mas a gente não pode fugir dos desafios, a gente tem que agregar, né? Encarar de frente e agregar as oportunidades. Então, assim, o contrato agora, intermitente, é uma possibilidade, sim, para ajudar na retomada, para ajudar várias empresas a se reerguerem, né? Porque tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a retomada ainda não foi total, tem restrição de horários, né? Tem restrição de dias das semanas e locais que podem abrir. Então, assim, não pode aquele trabalhador, o empresário, por exemplo, se contratar 44 horas, mas ele não consegue suportar. Então, a mensagem seria: vamos encarar de frente, aproveitando as oportunidades que a gente tem, mas fazendo isso com muita responsabilidade, né? Tendo tudo direitinho, porque eu sempre falo com os meus clientes, assim, a gente tem que prevenir, né? Eu falo que eles acabam falando que eu sou o do problema, mas eu levanto o risco antes para a gente evitar de ter problema lá na frente, porque senão a gente vai ter que ir na justiça, né? Então, prevenção e cautela, e vamos encarar agora a retomada da melhor forma possível. Ok. Gladson, eu tenho uma pergunta aqui, qual a jornada de contrato intermitente em tempos de horas? E como é isso a nível tributário? Não há, de forma absoluta, não há diferença, né? O que você tem no intermitente a necessidade de você antecipar alguns pagamentos em cima de cada chamada. Eu diria que é muito mais operacional do que mudança tributária, por exemplo.
tá? A forma que você vai contratar esse funcionário não vai impactar em benefícios tributários, tá? O que você pode ter adequando melhor, né, a escala de trabalho do seu time, o que você pode ter uma redução, né, do seu custo da mão de obra, tá? Mas tributariamente não há uma associação direta. Ok. E, Alexandra, como é que fica a carteira de trabalho de um profissional, enfim, que trabalhe na modalidade intermitente, né? Como é que fica a carteira dele? A sociedade pode, digamos assim, interpretar de uma outra forma, a sociedade que eu digo, a que emprega, né? Ela interpreta de uma outra forma, ainda há um preconceito sobre essa questão assim, você trabalhou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o porquê, né? Enfim, como é que a gente está hoje a nível desses preconceitos, né? Eu acho que com relação ao preconceito, para você ter um preconceito, você precisa ter um entendimento do que realmente é. A carteira de trabalho desse colaborador, ele vai estar especificado que ele é um trabalhador intermitente. Então, assim, eu acho importante ter essa visão de que ele tem uma modalidade, ele escolheu ali por uma modalidade de contratação diferenciada, ele aceitou trabalhar como intermitente, né? Eu acho que quando a gente olha um funcionário que trabalha em regime integral e fica realmente mudando de trabalho o tempo inteiro, há de se averiguar o motivo pelo qual, né, ele ficou realmente mudando de empresa, de função, às vezes, por várias vezes, né? Há de se averiguar para a gente entender o motivo pelo qual isso aconteceu. Mas com relação ao trabalho intermitente, a partir do momento que está especificado ali que ele é um colaborador, um trabalhador intermitente, já fica claro ali que ele escolheu essa modalidade de trabalho. Eu acho que não tem esse preconceito quando você entende o que é o trabalho intermitente, né? É muito bom a gente entender bem as nossas necessidades para poder aderir a esse tipo de trabalho, esse tipo de função, sem esse preconceito, né? É bom a gente entender que realmente se ele aceitou e se ele quer trabalhar, provavelmente ele vai ter muitos contratos de trabalho e isso não tem problema nenhum, vai muito da convocação, como a doutora mesmo falou. Ele pode aceitar, se ele não aceitar, não tem nenhum problema, o empregador não pode fazer nada quanto a isso, né? Por isso, às vezes, é bom até convocar com um pouco mais de antecedência, ter ali mais de uma opção, né? Caso haja essa recusa, mas eu não vejo esse preconceito a partir do momento que você entende o que é a modalidade de trabalho intermitente. Ok. Doutora Carolina, eu tenho uma pergunta, que na verdade são duas perguntas. Um trabalho de 6 horas é obrigado a dar alimentação? E como fica o Vale Transporte também, e também o Vale Alimentação para um funcionário, mesmo que não seja no período de 6 horas, um período maior, mas é obrigatório? Como é que é essa questão dos benefícios? Bom, em relação ao trabalho de 6 horas, na verdade, a gente tem o trabalho até 4 horas, você não precisa conceder nenhum intervalo. O trabalho de 4 até 6 horas, nós temos garantido pelo artigo 71 da CLT o intervalo de 15 minutos. O trabalho acima de 6 horas, ele já demanda o intervalo de 1 hora até 2 horas. Esses intervalos, eles hoje podem ser também flexibilizados por negociação coletiva, artigo 611-A da CLT. O intervalo para o trabalhador normal, o trabalhador, enfim, período integral e contrato de trabalho ordinário, ele é equivalente ao intervalo devido ao trabalhador intermitente. Então, portanto, acima de 6 horas, nós temos a garantia de 1 hora de intervalo, no mínimo, no máximo 2 horas, podendo flexibilizar por norma coletiva. Em relação aos adicionais,
o Vale Transporte e o auxílio alimentação, eles vão ser devidos conforme a normatização, ou seja, se houver uma convenção coletiva obrigando, né, se houver preenchimento dos requisitos da lei do Vale Transporte, a empresa ofertar o Vale Transporte para os demais empregados, a gente não pode legitimar qualquer discriminação salarial, qualquer tratamento anti-isonômico por conta do trabalhador, do trabalho ser tomado de forma intermitente. Então, eu vou garantir exatamente os mesmos benefícios. Aqueles benefícios que não poderão, né, por conta da própria natureza, ser concedidos de forma proporcional, né, como é o caso do Vale Transporte. Não tem como, né, eu calcular um Vale Transporte proporcional. Então, o Vale Transporte vai ser integral, independentemente, mas eu convoquei só para trabalhar 2 horas, mas aí não tem como eu fazer esse cálculo, até porque eu não posso pagar o Vale Transporte em pecúnia, né? Porque eu tenho todo um risco trabalhista envolvendo essa questão também. Então, os benefícios devem ser concedidos de forma proporcional, mas aqueles que, pela própria natureza, não admitam essa divisibilidade, eu vou conceder de forma integral, para que não haja nenhuma discriminação com o trabalhador ordinário e o trabalhador intermitente. Ok. As perguntas já estão chegando aqui, eu estou distribuindo para vocês, viu? Doutora Luísa, vou sugar um pouquinho aí da nossa convidada. Na modalidade intermitente, o funcionário que foi dispensado tem direito a seguro-desemprego? Então, na verdade, também é uma questão que havia certa previsão, agora não tem. Mas a gente tem que prezar, olhar pela seguinte ótica. O contrato intermitente é um contrato de trabalho, assim como a doutora Carolina já explicou, convencional seletista. Então, por essa ótica, se aquele empregado intermitente cumprir os requisitos do seguro-desemprego, teoricamente ele teria direito ao seguro-desemprego. Aqueles requisitos, né, de trabalhar, se for o primeiro pedido, 12 meses, entre 18 meses, nos últimos 18 meses, aqueles requisitos do próprio seguro-desemprego. Ok. Alguma coisa mais a acrescentar, doutora Carolina? Não? Eu tenho aqui também, como o prazo deve constar na convocação, se eu convocar 30 dias e depois precisar por mais 30, preciso formalizar numa convocação respeitando os 3 dias de antecedência? Sempre respeitando os 3 dias de antecedência. Então, Okay. Eu vou convocar para 30 dias no mês de novembro. Muito bem, acabaram os 30 dias. Se eu quiser emendar pelos próximos 30 dias, né, nos 3 últimos dias do mês de novembro, eu já vou ter que me preparar para mandar a convocação. Assim que acabar, eu vou querer de novo. Mas o início de um período ele tem que estar sempre precedido de uma convocação com intervalo dos 3 dias. Okay. Isso é importante. Sem problemas. Isso é importante porque, como já foi falado aqui antes, para não caracterizar uma relação contínua, que seria por prazo indeterminado, né? Então, para o empresário, é importante se prevenir, ter documentação, documentar que ele chamou, que, na verdade, talvez eu precise por 3 meses, final de ano, né? É importante. Mas que não é diferente do contínuo, né? Que eu já tive casos, doutora Carolina, de empresários que contrataram como intermitente, mas já tinha 6 meses que aquele empregado estava lá. E foi um chamado, assim, para vir e nunca mais, sabe? Então, é bom... Esqueceu. Né, que na convocação tem que ter o prazo, não tem problema, como a doutora Carolina falou, de ser por um mês seguido do outro mês. A questão não é essa. A questão é, tem requisitos do contrato intermitente que tem que estar presente na relação. Tá bom? Ok. Alexandra, ainda existe a modalidade de jovem aprendiz? Ele se encaixaria também a questão de uma contratação por trabalho intermitente? Contrato intermitente? Não, o jovem aprendiz é um caso à parte, né? Eu acho que ele não se encaixa aí na modalidade de trabalho intermitente. E é bom sempre a gente entender o motivo pelo qual aquele jovem... As pessoas a gente já falam muito assim, eu quero um jovem aprendiz, eu quero um estagiário. E cada um desses contratos, eles têm motivos, cada uma dessas contratações, elas têm motivo de existir, né? Então, é bom a gente separar bem o objetivo do jovem aprendiz, né? Que ele está ali para aprender aquela função, ele está ali, ele tem um tratamento diferenciado,
do que um trabalhador, né, CLT, que está lá para trabalhar integral, é bem diferente. Ok. Doutora Carolina, em caso de afastamento por doença ou acidente, o funcionário fica afastado recebendo pelo INSS? Sim, quer dizer, sim, essa é uma das questões que a doutora Luísa tem levantado, que ainda existe um pouco de insegurança jurídica em torno da normatização. Porque o que aconteceu? Quando veio a reforma trabalhista, não sei se é onde recordar, que logo após veio uma medida provisória regulamentando alguns dispositivos e trazendo uma reforma da reforma. Só que o que aconteceu, e em relação ao contrato intermitente, especificamente, trazia uma série de especificações importantes e tudo, um detalhamento normativo bem maior. Só que essa medida provisória, ela caiu por caducidade mesmo, né? Teria que ter sido votada no Congresso e não foi. Então, gerou uma série de perplexidades em torno do que havia sido, por exemplo, se imaginava pela medida provisória que a partir de um ano sem ser chamado, esse contrato automaticamente ele iria para o brejo, né? Agora não se sabe. É estranho também a pessoa ficar com um ano de carteira assinada e não ser convocada nenhuma vez. Mas é possível? É possível. A questão da logística com a Previdência, ela também tem gerado alguns problemas, porque fizeram a reforma trabalhista, mas muitas vezes, em vários temas, esqueceram de avisar o INSS. E o INSS muitas vezes fala, olha, não tem nada a ver, vocês inventaram essa maluquice, aí vocês que deem conta. Né? O caso do salário maternidade é um exemplo. Agora, ao que tudo indica, como é um contrato, né? Um contrato reconhecido de trabalho pela CLT, se esse empregado, eventualmente, ele se acidentar, por exemplo, sofrer um acidente de trabalho, né? O auxílio devido em caso de acidente de trabalho, ele sequer exige carência. Então, me parece que será devido, sim, o auxílio previdenciário. Só que o auxílio previdenciário ele está estipulado em 91% do salário de contribuição. Aí como é que fica? E se o sujeito tiver um grande período de inatividade, como é que vai calcular? Vai ser pelo mínimo? Então, assim, existem algumas questões ligadas à previdência e a detalhamento do contrato, algumas por conta desse desaviso da Previdência e outras por conta da caducidade da MP 808, que geram um pouco de dúvida, de polêmica, mas me parece que nada que possa gerar um passivo trabalhista, desde que, né, haja a construção de um contrato de forma consciente e que o empregador dê o suporte necessário, principalmente, né, a questão previdenciária. Se houver uma previsão em norma coletiva, me parece que ainda forneceria mais segurança ainda. E, de fato, não há nenhum motivo para a Previdência se negar o pagamento do benefício se a gente não teria nenhum fator de exclusão desse direito previdenciário. Então, seria devido, sim. Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui. Quantos contratos, o empregado pode ter na carteira, o Alexandra? Quantos contratos ele pode ter na carteira? Olha, Vera, de repente a doutora Carolina pode até me ajudar a responder isso, porque a informação que eu tenho é que não tem limite de contratação. Então, ele pode ter ali uma variedade de contratos e ele não tem limite de quantos contratos ele pode ter concomitantemente, né? Eu acho que vai muito da organização dele, né? Se ele tem muitos contratos, ele vai ter que gerir as convocações dele de uma forma organizada, né? Mas não tem nada que diga que há um limite de contratos que aquele intermitente pode ter. É isso aí, se a doutora Alexandra conseguir bastante colocação dele aí no mercado, o céu é o limite. O céu é o limite. Bacana. Doutora Luísa, lá no Rede Abrazel, o que a senhora vê mais, assim, digamos, de uma forma contínua, né? Existe alguma dúvida sempre gerada através de uma pergunta, uma colocação, digamos, do empresário geral, né? Porque o Rede Abrazel ele serve a todo o território nacional, né? Já que a Abrazel tem uma seccional em cada estado, mais Distrito Federal, mais as suas regionais,
acredito que hoje a gente já esteja chegando aí a umas 50 unidades, né, pelo país. Tem visto alguma coisa que lhe chame a atenção nesse sentido do trabalho intermitente? Sim, as questões que mais aparecem lá, às vezes a gente da parte jurídica consegue responder sozinho. São as questões bem práticas mesmo, sabe? Por exemplo, a questão da rescisão, né? A doutora Carolina falou, antes a MP cair, tinha aquela certa previsão que se ficasse na inatividade por 1 ano, automaticamente aquele contrato já era descartável, vamos dizer assim. Caiu isso. E agora tem que fazer rescisão. E aí acontece, por exemplo, teve uma pergunta do meu trabalhador intermitente simplesmente acabou o serviço, foi para o interior, nunca mais voltou. Preciso fazer uma rescisão? Preciso formalizar? Né? Então, assim, as empresas ainda têm, isso ainda é uma insegurança, não é só dúvida da empresa, porque realmente, como é novo, as situações vão surgindo no dia a dia, né? Esses limbos jurídicos, vamos dizer assim, né? Porque não tem a legislação ainda que está para respaldar, para nos dar segurança, e a gente tem que agir sempre pelo bom senso. É o que eu sempre tento, né? Prezar, assim, a gente tem que analisar a situação e agir da melhor forma, como se fosse, da forma que talvez beneficiaria mais o empregado, que protegeria aquele empregador e beneficiaria o empregado também. Ok. E doutora Luísa... Ok. E, doutora Luísa, a senhora entende que esse perfil, né, de regulamentação, digamos, ele tende a realmente reduzir as questões trabalhistas, essa relação sempre muito conturbada do empregador para o empregado, ou vice-versa, né? Como é que a senhora vê essa questão da gente ter conseguido avançar um pouquinho? Como eu disse no início, já era um pleito da Brasil Nacional, né, há 10 anos, e para a gente foi muito importante, inclusive quando eu falei sobre esse material que a gente ainda trabalha, que para a gente está tão atual, na verdade, ali nós temos os meios de pagamento, que hoje é uma realidade para a gente também, né, para o empresário, essa facilidade dessa relação com os meios de pagamento. Nós tivemos a regulamentação da gorjeta também, que já era um pleito de mais de 10 anos, né, que de uma forma veio organizar, né, essa questão do diário, né, na verdade, do dia a dia, e regulamentar uma questão mesmo de garantia para o empregador. Então, e para, obviamente, o funcionário também. Como é que a senhora percebe essas questões dessas regulamentações que entraram agora na reforma trabalhista também tão esperada, né? E agora a gente está aí sobre a reforma tributária, que também é um anseio, mas como é que a senhora vê o futuro perfil dessas relações? Olha, Vera, a questão que eu sempre acho que um dos maiores passivos dentro dos restaurantes eram sim as questões das gorjetas e a questão dos freelancers, né? A gente sabe que era difícil administrar um feriado num restaurante que tinha um certo patamar de cliente, chegar no pico de feriado, entendeu? Então, porque o cara era um garçom legal que ia sempre, tal, mas uma hora para outra parou de ir por outro motivo, arrumou um emprego e aí ajuizou uma ação. Aí mostrando a gente faz a caracterização do vínculo de emprego, né, com aqueles 5 requisitos básicos, acabava que aquele restaurante sofria condenações, e eram condenações que não eram baratas, entendeu? Sim. Então, o trabalho intermitente, ele veio para formalizar essa questão, assim como a gorjeta também, que tem previsão legal, e também nas convenções, né, regionais. Então, o que eu penso é que agora os empresários, eles têm que usar isso a seu favor, né? Evitar de ficar na ilegalidade, vamos dizer assim, já que a gente tem a opção de tentar formalizar tudo, porque aí sim você vai estar trabalhando para reduzir o passivo daquela empresa, né? Então a gente tem que agora uma mudança de cultura. Conseguimos um troféu, vamos supor, né? Que a Brasil correu atrás aí, igual você falou, 10 anos atrás, esse tipo de contratação. Agora as pessoas têm que colocar em prática, entendeu? Para acabar essa parte que gera os maiores riscos. Porque uma ação, às vezes, de um próprio garçom, eu tenho aqui várias que geram valores exorbitantes, né? Com o passar do tempo. A gente passa aí da casa, eu tenho ação de $500 milhão quase. Então, a gente tem que ficar de olho que acaba com o estabelecimento, né? O passivo de uma empresa é passível de fechar, encerrar, ainda ficar aí por anos tendo problema para os donos. Então, o momento é aproveitar para legalizar aquilo ali. Exatamente, trabalhar um pouco do compliance, vamos dizer, né? A prevenção. Vamos formalizar os informais. Vamos aproveitar
e fazer documentação, andar direitinho, ter um código, um regimento interno bacana naquele restaurante, onde que a gente pode prever as normas, né? Por exemplo, a forma de contratação, forma de punição, tudo direitinho. O uso de celular é uma coisa que eu também tenho recebido bastante questionamento hoje em dia, né? Durante o horário de trabalho. Então, assim, ele tem que aproveitar esse momento para prestar no futuro. Exatamente, prevenir é melhor que remediar. Então, vamos utilizar as ferramentas a favor da empresa. É verdade. Gleison, a nível contábil, o que você pode dizer hoje para o empresário? A gente sabe que tudo mudou, né? Na verdade, alguma coisa um pouco mais, outras um pouco menos, mas como é que é esse perfil que o empresário hoje, a nível da preocupação da sua contabilidade, enfim, ele precisa realmente estar sendo acompanhado, o seu contador, ele precisa ser um profissional, um prestador de serviço atualizado, né? Enfim, como é que você vê hoje essa tratativa no sentido dessa relação empregador, empresário, o seu contador, enfim, como é que você vê essas mudanças? Eu vejo, a gente Eu estou te ouvindo muito baixinho, não sei se as pessoas estão te ouvindo bem, eu sou aqui o meu... Pode falar. A gente vê, né, tanto a doutora Carolina falando, né, a gente vê que, de fato, é complexo, né? Então, tudo que é novo, né? Então, a gente tende a evitar o que é complexo e o que é novo. E é por isso, também, talvez esse seja também o motivo de não ter decolado tanto esse regime. Então, eu vejo que o que tem que ser olhado com muito cuidado para esses empresários, né? O primeiro é planejar bem, então ter uma assessoria jurídica que vai dar esse conforto e ajudá-lo a planejar e a mitigar esses riscos, né? Como a doutora Luísa colocou agora, existem alguns pontos que não são previsíveis, né, em lei, né? Não está claro. E ela, de certa forma, é natural isso. Então, você precisa se proteger, minimizar, né? E existe todo o controle operacional, né, que ocorre nessa jornada. Então, veja, se você tem trabalhadores intermitentes, no qual você pode acioná-los, né, você tem que ter um controle bem estruturado para essa chamada. Você tem que formalizar isso e armazenar isso de forma segura para que não seja perdido, né? E a melhor alternativa que eu vejo, e é o que a gente recomenda aqui para os nossos clientes, é utilizar a tecnologia para isso, né? Então, as soluções hoje, né, os escritórios de contabilidade já têm soluções onde existem as plataformas que estão em nuvem. Então, você não tem... Você utilizando os acordos, né, o que foi recomendado pela sua assessoria jurídica, respeitando isso e controlando isso mês a mês, semana a semana, no decorrer de cada uma das chamadas, eu vejo que é o único caminho para que você consiga, para que esse empresário consiga iniciar, né, nesse método novo, né, com o menor risco possível. Ok. E, Alexandra, eu vejo assim que o que insere o seu trabalho, né? A gente está falando de gestão humana, e, na verdade, a gente bate aí, de acordo com o que a gente entende, no produto ou no material mais complexo, né? Que são as pessoas, né? E a gente tem hoje no mercado, inclusive numa das nossas reuniões, você estava falando sobre que a coisa é tão, às vezes, desesperadora, né? Que pessoas altamente qualificadas hoje querem se inserir a qualquer vaga que haja, né? Sem a pretensão de estar ocupando aquilo que realmente ela poderia estar ocupando devido à formação dela, né?
Como é que fica isso daqui para frente? É assim mesmo? Eu tenho um excelente currículo, mas eu preciso, obviamente, trabalhar e aí me insiro em qualquer oportunidade que haja. Isso é positivo para o empregador, isso é negativo, porque ele provavelmente terá ali, por um determinado período de tempo, até que a pessoa encontre um espaço melhor e saia, e aí deixa também descoberto, vulnerável, um outro lado. Como é que a senhora vê essa questão do material humano hoje? É bom a gente saber, conhecer, dentro do processo seletivo a gente pode fazer isso, o interesse daquele candidato, né? Porque às vezes ele tem um currículo muito bom, ele está ali se candidatando para uma outra função, mas pode ser que ele não tenha interesse no que ele se formou, por exemplo, mas ele tem interesse naquela função que ele se candidatou. Eu acho que tudo vai da análise de interesse daquele candidato, de você entender realmente se ele quer, se ele tem o desejo de trabalhar naquela função ou não. Né? É bom a gente saber diferenciar essa questão do interesse. Né? Agora, eu acho muito bom, eu vou bater de novo na questão da gente conhecer, né? Eu falo da seleção porque eu trabalho com isso, mas internamente o empresário ele pode tentar fazer esse trabalho, mas é bom ter um recrutamento de seleção especializado de acordo com as suas necessidades, né? Às vezes vem um candidato que realmente hoje em dia, muitas vezes a gente, principalmente nesse ramo alimentício, a gente tem recebido currículos de candidatos de várias áreas, né? Às vezes é um bom currículo que a gente tem como aplicar as experiências já vividas dentro daquela função. Algumas vezes realmente não tem, porque não tem nenhuma compatibilidade, né? Mas é bom a gente entender o interesse para não acontecer da gente direcionar esse candidato para uma contratação e daqui a alguns meses esse candidato, por receber outra oportunidade, o qual ele tenha mais interesse, ele acaba deixando aquele negócio, né? Então, eu acho importante, dentro do processo de seleção, dentro da entrevista, a gente perguntar quais são as expectativas desse candidato, né? Quais são os interesses profissionais dele. Isso é muito importante e para não acontecer de você contratar e realmente depois você acabar tendo uma perda em um curto prazo de tempo, né? E até porque a gente tem hoje, muitas vezes, um contrassenso onde as pessoas falam muito de fidelização, né? Fidelizar o seu cliente, mas, em contrapartida, muitas vezes aquele material humano que está ali servindo, enfim, ele não tem muitas vezes o preparo para estar ali e não faz por onde também, ele não tem um comprometimento, né, enquanto funcionário, enquanto empregado, de entender que ele ali é uma figura muito importante, né, para fidelizar, para manter, né, vivo o seu emprego, o negócio ao qual ele trabalha, né? Então, eu entendo que a gente vai passar aí talvez por um momento onde a gente precisa dar mais atenção, né, a ele. No momento de arrumar a casa, né? Exatamente. Eu acho que estamos num momento que o meia-boca não pode mais ser. Ou você realmente tem uma equipe bacana, organizada, comprometida, que eu acho que é uma palavrinha-chave para tudo que a gente faz, né? O comprometimento com aquilo e saber que aquilo ali é o seu meio de vida, é o seu trabalho, enfim. Isso eu entendo que seja muito importante e a gente precisa passar a defender esses valores, né? A resgatar tudo isso, né? Porque eu acredito que tenha dado para a gente aprender muita coisa, não só com a pandemia, mas em especial que no Rio de Janeiro a gente tem passado, desde 2015, né, momentos muito delicados por conta de crise de Estado, enfim. A questão da violência urbana também, que afasta muitas pessoas das ruas, né, e que a gente tenta mobilizar. A Brasel tem um trabalho muito bacana em relação a Brasel nas ruas, né, porque a gente precisa movimentar, e, obviamente, com esse movimento do setor de alimentação fora do lar, é uma cadeia produtiva para outros tantos segmentos, né, e eu espero que a vacina chegue, que a pandemia tenha um fim, para que, que as nossas casas
realmente sejam cheias 100%, que os movimentos voltem, isso é que a gente espera e tem trabalhado muito para que a gente possa se preparar para quando isso tudo voltar, né? Mesmo que seja um novo normal, mas um normal saudável e próspero para todos, né? Eu posso pegar um gancho rapidinho? Claro. Aproveitar o que você falou com relação à gestão humana, e eu tenho um convite para fazer para os empresários que estão me assistindo. Eu quero convidá-los a voltar o olhar para a gestão de pessoas, né? Isso não é muito comum no segmento, eu estou encontrando muita resistência, mas eu acho muito importante, porque se está na hora de arrumar a casa, está na hora da gente voltar o olhar não só para o pilar jurídico, contábil, que são essenciais e fundamentais para o negócio dar certo. Gerir o negócio é complexo, sim, não só no quesito intermitente. Gerir o negócio como um todo é muito complexo. E eu convido esses empresários a voltar a olhar para o seu quadro de colaboradores, né? É muito importante. Isso pode diminuir demandas trabalhistas, isso aumenta a produtividade, você fortalece o vínculo ali com o seu colaborador, o processo de integração desse colaborador. Às vezes ele está na empresa há muito tempo e ele não conhece a história da empresa. Isso é importante fortalecer essa relação. Então eu convido o empresário a realmente a voltar a esse olhar, a ter essa percepção, a ter essa sensibilidade, né, para que ele possa realmente ver mudanças, olhar para o seu quadro de colaboradores, entender bem o que você precisa com relação às suas necessidades internas em termos de processo, entender que tipo de colaborador, quando eu falo tipo, eu falo de perfil, se adequa à sua forma de trabalho, se adequa ao seu gerente, se vai se sentir bem dentro da sua equipe, e não só questões técnicas. Então, é bem importante a gente falar sobre isso, e isso tem que ficar assim na cabeça do empresário, ele tem que começar a pensar, porque isso realmente é o futuro, né? A gente precisa que essas pessoas, que exista um vínculo e não um abismo entre o empregador e o colaborador, e sim que trabalhem juntos em prol de um mesmo objetivo. A relação tem que ser benéfica para ambos, né? Para que todos possam alcançar sucesso naquilo que está sendo proposto. Bacana. Só uma complementar fala, que eu sempre menciono que a gestão de recursos humanos é fundamental. Por exemplo, você consegue saber se vai entrar uma reclamatória trabalhista, como que aquele empregado vai ser demitido. A forma que ele foi demitido, sim, faz toda a diferença. Na cabeça dele, se ele vai entrar ou não na justiça. Então, isso é muito importante. E agora as pessoas estão diferentes, né? Com esse isolamento que todo mundo passou, é todo mundo diferente. Então, realmente, isso que você falou tem extrema importância, que interage em todas as áreas. Não tem jeito de falar em áreas isoladas aqui. É verdade. Eu costumo falar que, muito embora a tecnologia esteja aí, né, mudando a cada segundo, mas o material humano, pessoas são pessoas, né? Ela tem anseios, ela tem desejos, ela tem metas, enfim, ela é gente, ela é uma pessoa, né, que gera tudo isso, obviamente, e toda uma expectativa, né, de vida. Então, eu acho que encontrar essa linha tênue, né, do que a gente fala de humanos, né, e com a tecnologia, que obviamente a gente não pode ignorá-la, né, isso é muito importante, né? Então o atendimento precisa ser resgatado, né? E eu vejo que a tecnologia obviamente começa a roubar tantas coisas nesse trato, né, pessoas, né, que às vezes eu fico até um pouco assustada. Eu tive há pouco tempo até sinalizando isso e depois até refleti, eu falei, eu acho que eu estou falando bobagem, porque não sei se o olhar é muito esse, né, do humano, mas, enfim, eu realmente espero que a gente consiga encontrar esse equilíbrio, porque eu não entendo de fidelização, senão realmente conhecer melhor o outro lado, interagir com eles, saber entender as necessidades de ambos os lados, né, porque não é só o empregado que tem essas necessidades. E eu fico muito feliz quando eu ouço um empresário dizer que tem uma equipe bacana, homogênea, comprometida, né? E assim, eu aprecio, porque certamente isso foi um trabalho, né, a médio prazo, dele ter chegado a essa consolidação. Então, eu vejo também que é muito importante a gente falar de pessoas, né? Bom, eu quero deixar aqui
o meu e-mail e o e-mail do Rafael, que é o nosso executivo comercial, que também está ajudando a gente aí, não está aparecendo, mas ele figura muito importante aqui para a gente, que é o Rafael Souza, que é o nosso executivo comercial. Nós temos também a ajuda da Adriana Trinta, que é a nossa responsável aqui, digamos assim, da casa, no sentido administrativo, né? Ela tem feito um bom trabalho aqui com a gente, muito embora recente aqui na Brasel, né? Também deixar o meu agradecimento para o presidente Pedro Hermeto, da possibilidade de estar trazendo esse trabalho para os nossos associados, enfim, para o empresário num todo. E gostaria das considerações finais aí, doutora Carolina, agradecer a sua presença, dizer que a gente tem muito trabalho pela frente, o nosso associado vai ter o contato dos nossos parceiros, já estão no site, já estão em todas as nossas ferramentas digitais, mas também, obviamente, vamos passar aí cada vez mais a divulgação dos seus contatos, né, para que eles possam aí desfrutar dessa competência e, obviamente, dos serviços dos seus escritórios, que tem muita coisa a oferecer, muito embora seguindo somente a vertente trabalhista tem uma bagagem muito grande para trabalhar com os nossos associados. Por favor. Bom, Vera, primeiramente, realmente agradecer por esse primeiro evento que a gente participa em conjunto com a Brasel, dizer que foi muito, muito interessante mesmo, essa visão interdisciplinar, né, na perspectiva do RH, da contabilidade, né, de um jurídico parceiro aí da Brasel Nacional. Então, motivo de grande alegria para a gente, me colocar à disposição da associação, dos associados, né? É um momento em que os empresários precisam de realmente muito apoio, os trabalhadores, né? Mesmo sem emprego, eles existem enquanto pessoas, né? A empresa não, a empresa sem trabalhadores, ela realmente não se sustenta. Então, a relação de trabalho é uma relação de parceria, de convivência mútua e de interdependência mútua. As relações de trabalho agora do milênio que a gente está vivenciando são relações amplamente desafiadoras pelo advento da tecnologia, o crescimento exponencial da tecnologia, pela globalização, pelo ingresso das novas gerações, gerações nascidas a partir dos anos 2000 no mercado de trabalho, que são pessoas mais dinâmicas, pessoas com outra lógica em termos de subordinação, de interação humana, de colaboração. Então, me parece que esses três elementos têm desafiado muito as relações de trabalho modernas, a globalização, a tecnologia, as novas pessoas que ingressam no mercado de trabalho, e a expansão do mercado, né, e das perspectivas jurídicas que esse mercado pode oferecer, elas são realmente disciplinares e um leque muito grande de possibilidades a serem desbravadas. Então, desejo uma boa sorte, um bom trabalho, muita garra, muita luta a todos os empresários. No Brasil, hoje, 70% da mão de obra ela é empregada por microempresários, então, que fazem realmente a economia rodar, que são os que mais sofreram com toda a crise, todo o advento da pandemia. Então, é preciso realmente um apoio especial, né, com essa tentativa toda de retomada, com essa esperança toda de retomada, ainda esse ano, mas, se Deus quiser, em 2021 mais ainda, e contar com o nosso apoio, tanto para o desenho desses novos perfis contratuais, além do trabalhador intermitente, a gente tem o teletrabalhador, né? A gente tem modelos de contratação autônoma que também podem ser interessantes, contratos de voluntários, contratos de estagiários, de aprendizes. Então, realmente, o direito do trabalho nunca esteve tão em voga e nunca foi tão desafiador trabalhar com as relações de trabalho no Brasil. Então, me coloco aí com a maior boa vontade do mundo, à disposição de todos os amigos da Brasel, agradecendo novamente esse convite. O prazer é nosso, doutora. Gladson, eu gostaria aí das suas
palavras finais, dizer que respeito muito o trabalho do contador. Eu costumo dizer que existe um tripé muito importante, né, para a manutenção disso tudo, que é o empresário, o contador e o advogado, né? Então, se ele está cercado de profissionais competentes, né, atualizados, ele tem aí provavelmente meio caminho andado para o sucesso, né? Porque essas pessoas, obviamente, são as pessoas, são os segmentos que vão, obviamente, nutrir essa empresa, né? Mantê-la organizada, com todas as exigências, que não são poucas, né? O E-Social veio para solicitar muito mais atenção, né? E organização das empresas. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e agradecer a sua presença aqui com a gente também. Congelou? Gladson? Ele congelou ali um pouquinho. Eu vou, então, passar para você, Alexandra, para você fazer, então, as suas considerações finais e agradecer também a sua presença. Sim, com certeza. Com relação ao trabalho intermitente, eu queria finalizar realmente pedindo ao empresário, falando para o empresário que é bom, sim, ele buscar informações, é bom ele ter um bom apoio jurídico, principalmente por conta da questão contratual, é bom ele ter um bom apoio contábil, porque não adianta ele fazer o contrato, chamar o colaborador e o contador não saber como proceder com isso na hora de efetuar o pagamento e lançar isso. Então, é importante ter ali o contador. É importante ele ter um olhar sobre essa contratação, sobre a qualificação dessa contratação, sem medo, porque realmente agora, nesse momento, o segmento foi muito impactado pela pandemia. Então, é importante que ele busque essas informações, porque isso realmente pode ser muito útil para ele nesse momento de retomada. Eu vejo que muitos locais ainda estão trabalhando em horários reduzidos, né? O seu quadro de funcionários ainda está bem reduzido. Todos nós estamos lutando para sobreviver depois desse baque que todos nós sofremos. Então, é importante que realmente, como a doutora Luísa e a Carolina falaram, se tem ferramentas que possam ajudá-los nesse momento, então que usem dessas ferramentas para se fortalecer nesse período. Eu me coloco aqui à disposição no que precisarem com relação à parte de gestão de pessoas, com relação a qualquer dúvida que queiram tirar, com relação a todos os subsistemas de RH, recrutamento, seleção, gestão, o que quiserem, nós estamos à disposição. Quero agradecer à Brasel por essa oportunidade, foi uma delícia. Realmente foi um encontro à Brasel, por tamanho dedicação que ela tem a seus associados, a seus parceiros, sempre muito próximo, buscando soluções que realmente possam agregar ao dia a dia de todos. Então, quero agradecer, estou muito feliz por estar aqui hoje, me coloco à disposição de vocês, se quiserem, né? E é isso, muito obrigada, meus colegas, por essa oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, a todos que estão nos assistindo, eu deixo aqui meu agradecimento. Obrigada, Alexandra. Gladson, você pegou alguma coisa do que eu falei sobre você? Acredito que eu peguei quase tudo e eu caí. Então, tá ótimo. Então, agora a palavra é sua. Vamos, eu agradecer, né, a primeira interação que a gente tem publicamente, muito contente, né, dessa parceria, uma parceria forte. Eu tenho a Brasel, eu já conheço há algum tempo, e agora mais próximo de vocês eu vejo de fato o volume de trabalho, o quanto que vocês se dedicam de fato para estar cada vez mais próximo desse mercado, né, que é muito importante para a nossa economia, principalmente o Rio de Janeiro. Eu diria que a gente está entrando cada vez mais, né, sob o ponto de vista empresarial, o mundo tem ficado cada vez mais complexo e vai continuar assim, né? Então, como a Alexandra falou, novos perfis de funcionários estão vindo, como a doutora Carolina falou, né, existem a quantidade de tecnologia enorme entrando, e isso é um dificultador para todo mundo, né? Mas se eu posso colocar algum ponto aqui, se questione, né? Acho que a gente tem que sair do nosso quebrar paradigmas, né? E a gente tem que começar a se questionar, né? E se
Eu acho que a gente está aí entrando no final do ano já, né, os últimos 2 meses. Para empresas que têm governança, para empresas que têm gestão, esses 2 meses já são meses de pensar no 2021. Né? Então, aproveitem esse período para pensar no 2021. Acho que a gente teve a oportunidade, nesses últimos meses, de fazer não só um MBA, um doutorado em gestão de crise. Sairemos mais fortes, com certeza, mais enxutos. E a minha provocação considere o contador como seu conselheiro. Né? O contador, eu vejo hoje que a nossa profissão é subutilizada. Né? E o meu papel aqui como contador, né, representando não só a empresa no qual eu faço parte, né, eu sou sócio CF Contabilidade, mas representando a classe, puxa o seu contador para pensar estrategicamente, para reduzir custo, para rever aspectos tributários. Existe muita oportunidade e eu posso garantir que bares e restaurantes é um dos segmentos que mais tem oportunidade tributária que não são explorados. Explore isso, se questione. 2021 vem, faça diferente e pode contar com a gente. Um grande abraço e muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito proveitoso. Nós é que agradecemos, Glédio. Prazer para a gente tê-los aqui. Doutora Luísa, muito bom estar em Minas Gerais, né? Passar por aí agora. E agradecer, enfim, a sua estada aqui com a gente. Muito bom sempre, enfim, desfrutar de conhecimento, né? Eu costumo dizer que a informação é o que constitui o conhecimento que a gente, obviamente, vai adquirindo, e nada como ter informações de qualidade. E a Brasel, ela tem uma responsabilidade, uma preocupação muito grande em relação a isso, né? A gente sempre procura a informação de qualidade, pessoas que, obviamente, estejam abalizadas para falar sobre os assuntos ao qual a gente toca, né? E eu, então, quero agradecer, dizer que foi um prazer conhecê-la, espero tê-la aqui outras oportunidades também, né? Que agora a gente vai começar a abusar um pouco aí da sua estada aqui com a gente, mas para a gente é muito bom, estou recebendo aqui vários elogios de vocês, enfim, da maneira qual se posicionaram, que para a gente é muito bom saber que a proposta foi alcançada, né? E que é isso que a gente espera. Eu gostaria de agradecer, Vera, mais uma vez. Foi uma delícia passar essa tarde aqui com vocês, né? Trocar conhecimento com só pessoa de gabarito aqui hoje, né? Falar que é uma oportunidade assim, grande para a Brasel, que ela se preocupa realmente com seus associados. Essa questão não é da boca para fora. Realmente, quando a Rede Brasel foi criada, foi exatamente pensando assim, olha, você pode nos ajudar, que as dúvidas vão surgindo, a gente precisa dar um suporte, aquela coisa dinâmica. Então, eu queria agradecer, né, falar que eu fiquei muito feliz com o convite, tá bom? Estou às ordens também para ajudar e contribuir no que precisar. E queria convidar todos também para participar da Rede Brasel, né, que é uma rede social específica desse movimento, que está sendo muito interessante essa troca, e lá a gente consegue trocar informações de grande conteúdo, de conteúdo relevante. Então, obrigada. Vamos todo mundo lá encontrar lá na Rede Brasel. Muito obrigada, viu, doutora Luísa? Bom, eu vou só ratificar aqui o meu agradecimento ao nosso presidente Pedro Hermeto, que tem feito um trabalho muito bacana, muito especial, de muita dedicação, de muita entrega aos assuntos do setor, até porque ele também vivencia, obviamente, esse dia a dia, ao meu conselho administrativo fiscal, a todos os membros também que têm se empenhado bastante de hoje colocar a Brasel, especialmente a Brasel do Rio de Janeiro, num patamar ao qual nós buscamos por muitos anos. Eu tenho quase 2 anos da Brasel e para a gente tem sido uma crescente da maneira ao qual nós temos nos construindo ao longo dos anos, né? Então, dizer que os pleitos, eles são conquistados quando a gente identifica quantos somos, né? Então, cada filiação, cada associado é muito importante para que a gente possa cada vez mais conquistar possibilidades, enfim, serviços, produtos, parcerias, né? E qualquer... Esse é sempre muito importante para a gente, significativo para a gente, independentemente de porte, de tamanho, né, quantos são.
Nós trabalhamos aqui para o meio, o segmento de alimentação fora do lar, ele nos últimos anos, até por uma questão mesmo de sobrevivência, tem uma parte de tendência, né, que veio por conta das franquias. Hoje a gente responde por muitos lugares, né? A gente fala para o quiosque, a gente fala para o café, para o bistrô, para o restaurante, para o bar. Então, a gente tem uma enormidade de segmentos dentro de um só setor. Né? E eu acho que o nosso entendimento, até por estarmos talvez um pouco tão surrados, né, ao longo dos anos, eu costumo dizer que a gente precisa hoje realmente ser um setor maduro, ser um setor que não se preocupe simplesmente em abrir, servir e fechar a sua porta. Ele precisa ter realmente um envolvimento muito maior nas suas causas, naquilo que ele pretende. Eu quero deixar também aqui um aviso muito importante para a gente. Na próxima quarta-feira, dia 14, nós estamos fundando a nossa Regional Sul-Fluminense, em Volta Redonda, onde nós vamos estar atingindo um público muito grande também, com a Brasel, com os nossos serviços, com a nossa política de integração e desenvolvimento do setor, para Barra do Piraí, Pinheiral, Resende, Volta Redonda, que também é um mercado muito grande, porque o que a gente percebe hoje é que um empresário, independentemente de onde ele esteja, ele está buscando, né, uma entidade séria que o represente, e nós demonstramos muito bem isso através da nossa liderança com o nosso presidente executivo da Brasel Nacional, o Sr. Paulo Somuth, nesse momento agora de pandemia, né, nós tínhamos ali 7 segmentos, dentre esses 7, o setor de alimentação fora do lar, e quando a gente fala nesse universo, quando a gente consegue, a gente não consegue atingir quantos segmentos existem, saber que nós fomos estávamos ali, né, que o Paulo Somuth esteve ali sentado com o Paulo Guedes, com o presidente Bolsonaro, enfim, isso tem uma total relevância em relação à representatividade do nosso setor e de cada um que está junto à Brasel. A nossa reunião amanhã no Jockey ela é aberta a associados, não associados, porque a ideia é de que só pode conhecer quem for, né? Então, a gente sempre faz um convite a todos que puderem estar lá com a gente. É a primeira reunião agora após pandemia, nós ficamos 8 meses, na verdade, afastados, as nossas reuniões são bimestrais, elas são itinerantes, mas essa foi necessário, obviamente, ter um espaço maior para que a gente possa receber todos com segurança. Então, ela vai ser amanhã no Jockey Club, na Tribuna B, na Praça Santos Dumont 31, na Gávea, e às 17 horas. Então, esperamos todos lá também. E dizer que, se caso haja alguma dúvida, alguma pergunta, ela será direcionada a todos os nossos parceiros. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Dizer também que o escritório de Tupinambá Advogados, com os nossos outros 2 parceiros também, com a Alexandra da Seiva, com o Gledson da CP Contabilidade, também criamos a nossa cartilha, que vai estar no site, né, e à disposição de todos, ok? Muito obrigada, agradeço a todos, uma boa tarde, até a próxima.